Boa noite a todos. Boa noite. Como a gente conversou no último encontro, Não esqueça da festa. sim, nosso querido amigo Vicente está tirando umas férias e aí a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder aqui para poder dar continuidade ao nosso estudo. A gente está falando ainda de causa e efeito. Vicente não parou aqui na análise de causa e efeito com espírito, então hoje a gente iniciaríamos daremos continuidade ao estudo e associação de causa e efeito com o perispírito, né? Não tenho aqui, gente, a menor pretensão de substituir o Vicente, tá? Vamos tentar ser o melhor que a gente puder. A gente vai pedir ajuda, auxílio da espiritualidade de vocês também para a gente fazer um estudo bacana. Então, se quiserem contribuir, trazer alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, está aberto, fiquem à vontade, como sempre, né? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Alguém gostaria de fazer as honras? A gente pergunta, mas, né? Vamos acalmar nossos corações, nos elevar em espírito e agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui hoje, servindo a Tua seara, servindo ao Teu Evangelho. Que possamos ser, Senhor, o melhor instrumento para a divulgação, para o estudo e para o nosso aprimoramento. Que o nosso conhecimento se expanda hoje, com o estudo dos 15 princípios, a continuidade de um trabalho que iniciamos há alguns meses e que tem surtido bons resultados com todos aqueles que têm nos acompanhado. Que possamos, Senhor, seguir na mesma orientação. Pedimos o auxílio da espiritualidade, o Teu auxílio, Senhor, para que possamos dar sequência ao estudo e lhe trazer a todos esclarecimento, consolo e conhecimento. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Como a gente vai falar hoje de causa e efeito associando com o perispírito, todo mundo lembra das funções do perispírito? Tá anotado, parabéns. Bem, vamos lá. Qual é a primeira função? Sustentadora. Sustentadora, ok. Ó, a letra não é muito boa, não, tá? Sustentadora. A próxima. Instrumental. Instrumental. Individualizadora. Individualizadora. E organizadora. Organizadora. Vamos lá. Como é que a gente consegue enxergar causa e efeito em cada uma dessas funções? Como o próprio Vicente tinha deixado para a gente que a associação de causa e efeito de perispírito, nós temos muito o que falar. Muito o que falar. Por quê? Causa e efeito são as consequências das nossas escolhas. São as nossas escolhas e suas consequências. Né? Perispírito. Vamos lá, vamos relembrar o que é cada uma dessas aqui faz. O que é a sustentadora? Qual é a função sustentadora? O que ela faz? Qual é o propósito dela?
Tá vendo aqui? Só no corpo. Eu tenho. Então, a sustentadora ajuda a, literalmente, sustentar o nosso corpo. Sustentar a nossa energia. Tudo aquilo que a gente recebe de energia através dos chakras, e etc. E a gente ela nos ajuda a sustentar e transmitir isso para o nosso corpo. Né? De certa forma, poderíamos até dizer que ela nos alimenta o nosso corpo de energia. Né? E a instrumental? Exatamente. Ela serve literalmente de instrumento para interação entre o plano físico e o plano espiritual. Né? É onde a gente o perispírito consegue efetivamente atuar sobre o nosso corpo. As vontades do espírito se manifestam no corpo, através dessa função de instrumental. Como a gente faz? Como a gente falou que agora acontece. Que sejamos o melhor instrumento que pudermos. Como é que a gente faz isso? Recebendo essa comunicação do nosso espírito e daqueles outros espíritos que nos auxiliam, que são conosco. E a função individualizadora é a que nos faz o quê? Únicos. É o que determina as minhas características ou a característica de cada um de nós. É essa função individualizadora que nos diferencia uns dos outros, que faz com que a gente consigamos criar as nossas características, a nossa identidade como espírito, né? Enquanto espírito encarnado. Então, o perispírito também cuida disso. E a organizadora? A gente está falando de forma resumida, tá, gente? A gente não tem que entrar de novo nisso tudo e a gente partir para a associação com causa e efeito. E a organizadora? Alguém se lembra? Literalmente, como cada uma disse aqui, é organizar. Organizar o quê? Organizar tudo o que acontece. É o nosso arquivo. Tudo o que aconteceu na nossa vida, enquanto espírito, está registrado no nosso arquivo. Desde que eu fui criado simples e ignorante, e daí adquiri a minha consciência de mim mesmo, e adquiri aí um perispírito, porque até então, até o reino animal, nós tínhamos apenas um halo energético. Enquanto, quando evoluímos e chegamos ao reino nominal, aí nós adquirimos esse halo energético que se tornou no que nós chamamos de perispírito, ou corpo espiritual, corpo astral, ou várias outras definições que a gente encontra por aí em várias outras, em cada escola religiosa, em cada crença, em cada grupo, adquirir uma. Então, tudo que vai acontecendo com a gente vai ficando, desde então, registrado no nosso arquivo. Qual que é o arquivo? Perispírito. Ele tem um lugar certinho onde ele fica lá no nosso cérebro, onde está o episódio. Não, no corpo inteiro. Tudo que acontece com a gente está aqui. E aí a gente consegue, literalmente, organizar. Eu tenho certeza que todo mundo já entendeu agora onde é que entra causa e efeito em cada uma dessas funções. Não é? Já entendeu tudo, né? Então nós vamos trocar de lugar. Você fica aqui, explica para nós. Né? Mas enfim, vamos lá. Na sustentadora. Como é que a gente pode aplicar causa e efeito na função sustentadora?
se ela nos sustenta, se ela nos ajuda, não, efetivamente é o que ela faz, a nos manter de pé, literalmente, fisicamente, ajuda a manter o nosso corpo físico funcionando em perfeita harmonia. Se eu, porventura, escolho comer no McDonald's todos os dias, o que vai acontecer com essa emoção? Vai ser bagunçar o negócio todo. Vai desorganizar. Né? Mas aí ela vai afetar, se eu for comer no McDonald's todos os dias, ela vai afetar o quê? O meu corpo físico. Que, como nós já sabemos, do corpo físico. Eu vou tentando repetir, usar a mesma didática que o Vicente, porque a gente já está acostumado com ela, mas eu sou péssimo artista, tá, gente? Enfim, então, como a gente sabe que o corpo físico, o espírito, eles estão ligados um no outro como? Célula a célula. Então, tudo que eu fizer com o meu corpo físico, o meu perispírito vai sentir. Se eu desequilibrar as minhas energias físicas, eu vou fazer o que com o meu perispírito? Também vou desequilibrar. E aí a gente vai perdendo com isso o quê? Estabilidade ou sustentação. De quem? Do nosso corpo físico. Isso nós estamos falando do ponto de vista físico. Como que eu consigo também alimentar este corpo imaterial, que é o perispírito? Como é que eu consigo alimentar esse negocinho que fica aqui dentro? A gente chama de espírito. O que a gente está falando aqui de causa e efeito. Causa e efeito. E a causa e efeito, ela atua não é só no perispírito, não é só no corpo físico, mas tem consequências diretas no nosso espírito, no nosso processo evolutivo. Né? Então, qualquer coisa, qualquer desequilíbrio que aconteça aqui, afeta o meu processo evolutivo. Né? Então, as minhas escolhas, se eu vou comer salada todos os dias, ou se eu vou comer McDonald's todos os dias, não vai afetar só o meu corpo físico. Vai afetar o meu espírito, é o meu próprio emoção. Parece assim, mas alimentação tem tudo a ver. A gente está falando de energia. Nosso corpo, nosso espírito, nós somos energia. Pura e simplesmente. Né? Quem é que fala isso? Albert Einstein, é isso? Como é que fala que a matéria é apenas uma das maneiras ou das formas de manifestação da energia. Apenas uma. Temos milhares de coisas. Tudo que a gente faz, a gente pode comprometer ou a gente pode auxiliar isso. Então, sustentação. Não me lembro de mais alguma coisa? Alguma coisa sobre sustentação. Sobre a função sustentadora e causa e efeito em si. Tá. Se a gente for caso, a gente vai voltar. Função instrumental. Senhor, que eu seja o melhor instrumento que eu puder para auxiliar nas seara do Evangelho.
como é que eu sou, como é que eu me torno um bom instrumento. De acordo também com as minhas causas, com as minhas escolhas. Tudo na nossa existência está ligado às escolhas que fazemos. Sem exceção. E que, naturalmente, vai afetar na maneira como nós vamos nos melhorar, vamos progredir. Na maneira como nós vamos entender e enxergar Deus, a sua soberana justiça, a sua soberana vontade, porque às vezes nós fazemos escolhas que são diversas à justiça divina. Às vezes não, né? Na verdade a gente faz muitas escolhas, a maioria das coisas que a gente faz são diversas às leis divinas, né? Então, a gente tem tido por hábito, infelizmente, transgredir essas leis. E quando a gente transgride essas leis divinas, a gente compromete a nossa disponibilidade como instrumento. A gente compromete o nosso trabalho como ceareiros do Cristo. Então, na função instrumental, a gente estudou recente, a gente adquire conhecimento, a gente adquire meios de sermos bons trabalhadores. E se a gente faz escolhas contraditórias às leis divinas, a gente tem simplesmente a comprometer as escolhas e esse trabalho que a gente às vezes se propõe a fazer, né? Individualizadora. Somos únicos. E como ser, o que nos faz efetivamente únicos? Oi? As memórias das vidas passadas, as escolhas que eu faço, as experiências que eu vivi. As experiências que eu vivo, que fazem parte das escolhas. Então, a gente se torna único por escolha nossa. Como é que causa e efeito vai interferir nessa função do perispírito? Como é que causa e efeito pode comprometer a nossa identificação com os espíritos únicos? A partir do momento que a gente começa a fazer escolhas semelhantes a de outras pessoas, baseadas nas experiências de outros, a partir do momento em que a gente desvia literalmente das leis divinas, mais uma vez, e que a gente fere as escolhas dos outros. A gente interfere também nas escolhas que os outros estão fazendo. Então, aquilo que eu escolho viver, aquilo que eu me comprometi a fazer,
aquilo que eu estudei, aquilo que a doutrina traz para a gente, aquilo que o Evangelho nos ensina, tudo que o Cristo nos deixou, nos trouxe, nos ajuda a formar a nossa, vamos chamar assim, de opinião, o nosso conhecimento que nos vai fundamentar as nossas escolhas e que naturalmente vai determinar aí o quão único eu serei e o caminho que eu vou seguir. Porque mesmo o ser único não quer dizer que eu sou único e sou bom. Né? Eu sou único e vou para o céu, né? Como a gente disse. E aí, falando de céu, a gente lembra da questão de que céu, inferno, é um conceito. Céu e inferno é consciencial. Céu e inferno é resultado das escolhas, das causas, ou seja, céu ou inferno é o efeito das escolhas que eu fiz. É efeito das causas que eu gerei. Gerei aonde? Gerei enquanto eu estava usando a função ou comprometendo a função sustentadora. É efeito quando eu fiz escolhas não muito adequadas enquanto instrumento, me comprometeram, eu espero que enquanto instrumento, né? E ainda continuo criando os céus, que a gente cria vários céus, a gente cria vários infernos, né? Porque cada momento que a gente vive, a gente imagina e idealiza um céu de um jeito diferente e um inferno de um jeito diferente, porque vai de acordo com o momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente cria um céu, a gente imagina um céu que é um campo florido, lindo, maravilhoso, vasto, com um pôr do sol maravilhoso, e um inferno que ele não tem cheiro de enxofre, não, mas ele tem fogo. E tem uns bichinhos feios lá, tem chifrudo, que vai atormentar a vida da gente. Mas isso é o quê? É as escolhas que a gente vem fazendo. E usando e comprometendo essas funções do nosso perispírito. Né? E quando a gente compromete o nosso perispírito, né, a gente vai guardando. A gente vai guardando tudo que a gente vem escolhendo, a gente vai guardando. Aonde? Na função organizadora. No nosso arquivo, tudo que a gente fizer. Todas as escolhas. E assim como os efeitos e as consequências dessas escolhas também vão ficar guardadas. Também vão ficar registradas. Então, causa e efeito e perispírito, eu não vou falar que é o mais importante nos tempos 15, não, mas é fundamental que a gente consiga compreender e fixar bem isso. Porque todos os outros, há uns dias atrás, a gente estava até comentando a respeito de grupos aqui dos físicos, onde a gente entendeu que os 4 primeiros, Jesus, Espírito e Espírito, eles são a base, é o fundamento, a nossa referência. É ali que está a origem, nossa, a base para a gente poder seguir adiante. Quando a gente pega evolução, livre-arbítrio, causa e reencarnação, é o resto daquilo que a gente entendeu e como que a gente vai viver e usar aquilo que a gente aprendeu em relação aos 4. E os demais, pluralidade, mortalidade, tolerância espiritual, mediunidade, é como que a coisa acontece. Como que tudo que a gente vive,
a gente vê, vai. Então, os demais aí é exatamente o que a gente vai fazer, o que a gente faz com tudo isso que a gente aprendeu. Na base, em quem somos nós e como que a gente vai usar isso, e o restante ali é a nossa ação sobre essas coisas, sobre o mundo, sobre a existência, sobre nós mesmos. E aí, por isso que eu digo que causa e efeito é fundamental a compreensão, porque ele que vai determinar, quando a gente entender, devemos fazer boas escolhas para obtermos bons resultados, né? Semear a boa semente para obter os bons frutos, não é? Para a gente chegar lá, com isso, saber separar a semente, saber encontrar o melhor tempo, é difícil, não é fácil. A gente encontra muito terreno pedregoso para jogar, para plantar as nossas sementes, muito espinho, lugares sem sol, sem chuva, sem terra boa, e a gente continua. São as nossas escolhas. É onde eu vou plantar. Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, volto a dizer, a gente continua arquivando tudo isso. Continua arquivando. Desde quando que está o dia? Desde que nós nos tornamos conscientes de nós mesmos. Desde que nós nos tornamos espíritos. A gente vem guardando e vem arquivando as nossas escolhas e as consequências. Então, é que a gente vai? O nosso objetivo não é um dia nos tornarmos puros, conforme nós entendemos pureza. Como que a gente consegue chegar a esse estado se não aprendermos a fazer boas escolhas? Se não entendermos causa e efeito? Como que a gente vai chegar? Ou melhor, não é como, porque isso aqui é inevitável, vai acontecer. A pergunta não mesmo é: quando isso vai acontecer? A que custo isso vai acontecer? Onde é que a gente vai ter isso tudo? No nosso espírito. Vai estar tudo registrado lá. Né? Como o Cristo já nos disse: vós sois deuses. Se somos deuses, somos donos do nosso próprio destino. Nós decidimos isso. E como isso vai acontecer? Né? E aí ele nos dá esse recurso, que é o olhar espírito, para a gente não se esquecer, para a gente estar sempre se lembrando do que a gente tem feito, como temos feito, e para a gente poder saber: olha, eu tenho que corrigir isso. Porém, a gente não se lembra das nossas escolhas. A gente não se lembra do que nos fez, virando reencarnação depois de reencarnação. Como é que a gente vai buscar essas informações? Como é que a gente vai trazer isso de volta e viver isso para poder melhorar? Então, um exercício que a gente precisa fazer, de entender, de compreender cada um desses princípios. Vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta.